Não foi a rejeição que abalou o ânimo da matilha. Foi a resignação dela. Quando Liam O'Connor, o alfa que todos temiam, se colocou diante da assembleia e rompeu o vínculo de companheirismo, ele esperava lágrimas, esperava súplicas, esperava que Audrey Miller caísse de joelhos. Mas Audrey não gritou. Ela não lutou. Simplesmente acenou com a cabeça, virou as costas para a única vida que conhecera e se afastou. O salão inteiro ficou em silêncio. Eles pensaram que era o fim da história dela. Eles estavam errados, porque 5 anos depois, quando o rei Alpha Sebastian Cross entrou na sala e viu alguém tocando-a, ele não ficou apenas com raiva. Ele perdeu o controle. E o mundo estava prestes a pegar fogo por causa disso. A chuva no noroeste do Pacífico sempre parecia um aviso. Naquela noite, ela batia contra as janelas de vitral da casa da matilha Blackwood, abafando os murmúrios dos 300 lobos reunidos no grande salão. Audrey Miller estava perto do fundo, com as mãos firmemente cruzadas na frente de seu vestido cinza. Era um vestido simples, um pouco desgastado na bainha, um contraste gritante com o veludo e a seda usados pelos membros de alto escalão da matilha. Ela tinha 21 anos, era filha de um gama caído, uma órfã que havia esfregado o chão desse mesmo salão mais vezes do que havia dançado nele. Mas esta noite deveria ser diferente. Esta noite era a lua do acasalamento. Seu lobo, uma criatura quieta e observadora, se agitava ansiosamente dentro dela. Ele está chegando, sussurrou o lobo. As pesadas portas de carvalho na frente do salão se abriram com um rangido. A sala ficou em silêncio. Liam O'Connor entrou. Ele era o recém-nomeado alfa da matilha Blackwood, um homem esculpido em granito e ambição. Seus ombros eram largos, preenchendo o seu smoking, e seu cabelo escuro estava penteado para trás, molhado pela chuva. Ele não parecia um amante naquela noite. Parecia um rei chegando para uma execução. Ao lado dele caminhava Jessica Price. Ela era tudo o que Audrey não era. Filha de um beta rico, alta, feroz e vestida com um vestido vermelho que custava mais do que Audrey ganharia em toda a sua vida. O braço de Jessica estava entrelaçado no de Liam, seu sorriso afiado o suficiente para cortar vidro. Audrey prendeu a respiração. O vínculo, aquela atração magnética invisível que unia almas, se rompeu no momento em que os olhos de Liam encontraram os dela do outro lado da sala. Ela sentiu o calor disso, a confirmação inegável de que ele era dela. Mas os olhos de Liam não transmitiam calor. Eles transmitiam uma determinação fria e calculada. Ele marchou até o altar, com Jessica agarrada a ele, e levantou a mão. Os murmúrios cessaram instantaneamente. Minha família. A voz de Liam ressoou, ecoando nas vigas. Esta noite é uma noite de celebração. Nós solidificamos nosso futuro. Fortalecemos nossas linhas. Audrey deu um passo hesitante à frente. Seu coração batia freneticamente contra suas costelas. Ele sabe, pensou ela. Ele também sente isso. Liam olhou diretamente para ela. Então, ele não vacilou. Como alfa, meu dever é fortalecer esta matilha. Fraqueza é um luxo que não podemos nos permitir. A deusa da lua às vezes nos testa com desafios que não condizem com nossa posição. O ar saiu da sala. Todos se viraram para olhar para Audrey. Ela congelou, o sangue drenando de seu rosto. Audrey Miller, disse Liam, sua voz desprovida de emoção. Eu, Liam O'Connor, alfa da matilha Blackwood, rejeito você como minha companheira. As palavras pairaram no ar, pesadas e sufocantes. Um suspiro coletivo percorreu a multidão. Rejeições aconteciam, mas raramente de forma tão pública e com tanta indiferença fria. Normalmente era feito em particular, com vergonha. Liam estava fazendo disso um espetáculo. Ele estava provando que sua ambição era mais forte que o destino. Eu escolho Jessica Price para ser minha aluna, continuou Liam, pegando a mão de Jessica e levantando-a bem alto. Ela traz riqueza, status e a força da linhagem beta. Ela é o futuro. Jessica sorriu, olhando para Audrey com pena triunfante. A dor atingiu Audrey um segundo depois. Parecia um golpe físico no peito, um rasgo na alma que fez seus joelhos dobrarem. Sua loba uivou em agonia, enrolando-se em uma bola nos recônditos de sua mente. O vínculo estava se quebrando, a conexão murchando como uma videira moribunda. Todos os olhos na sala estavam voltados para ela. Eles estavam esperando pelo colapso. Estavam esperando que a menina órfã gritasse, implorasse ao alfa para reconsiderar. Jessica já estava preparando uma repreensão. Liam estava de pé, com o peito estufado, pronto para ordenar que ela saísse. Mas Audrey não fez nada disso. Ela fechou os olhos por um único batimento cardíaco, inalando o cheiro da chuva e da madeira. Ela pensou nos anos que passou servindo a essa matilha, no ridículo que suportou,
na esperança que secretamente nutria de que seu companheiro a salvaria. Ele não é um salvador, ela percebeu com uma clareza que cortou a dor. Ele é apenas um homem fraco. Audrey abriu os olhos. Eles estavam secos. Ela endireitou a coluna, alisando o tecido de seu vestido gasto. Ela ergueu o queixo, expondo o pescoço, não em submissão, mas em desafio. Eu, Audrey Miller, disse ela. Sua voz não era alta, mas no silêncio sepulcral do salão, ela ecoou por todos os cantos. Era firme, inabalável. Liam piscou, franzindo a testa. Ele não esperava que ela falasse. Aceito sua rejeição, Liam O'Connor. O silêncio que se seguiu foi mais pesado do que a própria rejeição. Era um silêncio sufocante, atordoante. Sem lágrimas, sem implorações. Era um insulto ao ego dele. Audrey não olhou para a multidão. Ela olhou apenas para Liam. Que você encontre a felicidade que acha que merece. Era uma maldição envolta em educação. Ela se virou. A multidão se abriu para ela como os lobos do Mar Vermelho, recuando, não por repulsa, mas por um respeito repentino e confuso. Ela caminhou em direção às pesadas portas de carvalho, o clique de seus saltos sendo o único som na sala cavernosa. Audrey Liam gritou, sua voz rachando com uma raiva repentina e irracional. Aonde você pensa que vai? Audrey parou na soleira. Ela não se virou. Não sou mais membro da matilha Blackwood, disse ela calmamente. Sou uma renegada e estou indo embora. Ela empurrou as portas e saiu para a chuva torrencial. Ela não correu. Ela caminhou. E quando as portas se fecharam atrás dela, a matilha permaneceu em silêncio. A imagem de suas costas eretas ficou gravada em suas memórias. Liam ficou parado no degrau, segurando a mão de Jessica. Mas, pela primeira vez na vida, ele se sentiu pequeno. Seattle era uma cidade que entendia de dissimulação. A garoa cinzenta constante, o mar de guarda-chuvas, as pessoas correndo com a cabeça baixa. Era o lugar perfeito para um lobo sem matilha desaparecer. Audrey ajustou a alça de sua bolsa de couro e correu pela 4ª Avenida. Aos 26 anos, ela era diferente da garota que havia saído da casa da matilha Blackwood. O cabelo castanho sem graça agora estava cortado em um corte bob chique e elegante. Suas roupas eram sob medida, um sobretudo bege sobre um terno azul marinho. Ela não era mais Audrey, a órfã. Ela era Audrey Miller, a arquiteta sênior mais jovem da Sterling & Finch. Ela olhou para o relógio. 8h15. Ela teria uma reunião com um novo cliente hoje. Um contrato enorme que poderia definir o sucesso ou o fracasso do seu ano. A empresa tinha sido vaga sobre quem era, apenas dizendo que o cliente era um investidor internacional que queria construir uma propriedade privada nas Cascades. Audrey entrou no arranha-céu, sacudindo a poeira do guarda-chuva. O saguão cheirava a café caro e cera de piso. Ela registrou sua entrada e pegou o elevador para o 4º andar. Audrey, graças a Deus, disse seu chefe, o Sr. Henderson, quando ela saiu do elevador. Ele estava frenético e suando. Ele chegou cedo. Já está na sala de conferências. Ele não gosta de esperar. Cheguei 15 minutos mais cedo, Dave, disse Audrey calmamente, entregando seu casaco à recepcionista. Quem é ele? Sr. Cross, Sebastian Cross, fundo de private equity imobiliário de tecnologia. Ninguém sabe ao certo, só que ele tem mais dinheiro do que Deus e um temperamento à altura. Audrey fez uma pausa. Cross. O nome parecia familiar, mas ela não conseguia se lembrar de onde. Ela respirou fundo, se concentrando. Sua lobisa, normalmente adormecida nos últimos tempos, ergueu as orelhas. Fazia anos que ela não se agitava assim. Perigo? Audrey se perguntou. Não, respondeu seu lobo. Poder. Audrey alisou o blazer e abriu a porta de vidro da sala de conferências B. O homem parado perto da janela se virou. Audrey parou. Sua pasta quase escorregou de seus dedos. Ele era enorme. Essa foi a primeira coisa que seus instintos registraram. Ele tinha bem mais de 1,90 m, vestindo um terno cinza escuro que mal conseguia conter a largura de seus ombros. Ele tinha cabelos escuros, quase pretos, e uma barba bem aparada. Mas foram seus olhos que a paralisaram. Eles eram âmbar dourado, na verdade. Olhos de lobo. Ele não era humano. O coração de Audrey batia forte, mas ela forçou seu rosto a permanecer neutro. Ela passou 5 anos fingindo ser humana, mascarando seu cheiro com perfumes caros e supressores. Ela era boa nisso. Sr. Cross, disse ela estendendo a mão. Sou Audrey Miller. Vou liderar o design do seu projeto. Sebastian Cross olhou para a mão dela, depois para os olhos. Ele não se moveu por um longo momento. Ele inspirou profundamente, suas narinas dilatando-se ligeiramente. Ele cheirava a nuvens de tempestade de cedro e algo antigo. Miller, disse ele,
Sua voz um murmúrio grave que vibrou no peito dela. Ele pegou a mão dela. Sua pele estava escaldante. Quando suas peles se tocaram, uma descarga de eletricidade estática passou entre eles, alta o suficiente para ser ouvida. Audrey retirou a mão por reflexo. Desculpe, o carpete é propenso à estática. Sebastian não sorriu. Ele a observou com uma intensidade que a fez sentir como se fosse a única coisa na sala. Interessante, murmurou ele. Disseram-me que esta empresa era administrada por humanos. Audrey ficou gelada. É. E, no entanto, Sebastian deu um passo à frente, invadindo seu espaço pessoal. Você não está. Audrey enrijeceu. Ela olhou para as paredes de vidro. Os funcionários do escritório estavam ocupados do lado de fora, alheios. Não sei o que você quer dizer, Sr. Cross. Vamos nos sentar? Sebastian deu uma risada sombria e rica. Ele puxou uma cadeira, não para si mesmo, mas para ela. Por favor, sente-se. Audrey sentou-se, tentando recuperar o controle da reunião. Ela abriu sua pasta. O Sr. Henderson me disse que você está procurando uma propriedade isolada. Algo defensável, privado. Preciso de um refúgio, disse Sebastian, sentando-se à sua frente. Ele recostou-se, observando cada movimento dela. Minha família é grande e valorizamos a privacidade acima de tudo. Preciso de uma estrutura que possa resistir à força, mas que pareça um lar. Reforços de concreto. Então, disse Audrey, fazendo um esboço em seu bloco de notas. Vidros balísticos, alas subterrâneas seguras. Exatamente, disse Sebastian. Você entende a necessidade de segurança, não é, Audrey? Ele usou o primeiro nome dela. Soou íntimo em sua língua. Eu moro na cidade, Sr. Cross. A segurança é sempre uma preocupação. Ela desviou. Você não tem cheiro de matilha, observou Sebastian, abandonando a pretensão de discutir a arquitetura. Você cheira apenas a perfume de baunilha e solidão. Você é uma renegada. Audrey bateu com a caneta na mesa. Sr. Cross, sou uma arquiteta profissional. Se você está aqui para discutir política da matilha, terei que pedir que saia. Deixei essa vida para trás há muito tempo. Os olhos de Sebastian se estreitaram, mas não havia agressividade neles. Havia curiosidade. Você se afastou ou foi forçada a sair? Eu escolhi sair, disse Audrey com firmeza. Agora, sobre a fundação. Estou organizando um baile de gala, interrompeu Sebastian. Audrey piscou. Desculpe-me. Um baile de gala hoje à noite no Grand Fairmont. É um evento de networking para a comunidade sobrenatural na área dos 3 estados. Uma espécie de cúpula da paz. Eu não participo desses eventos. Você deveria, disse Sebastian. Ele enfiou a mão no bolso do paletó e tirou um envelope preto com letras douradas. Ele o deslizou pela mesa de mármore. Preciso de um arquiteto que entenda as necessidades únicas da nossa espécie, mas também preciso ver como você se comporta entre lobos. Considere isso parte da entrevista. Audrey olhou para o envelope. Ela sabia o que era. Era um teste. E se eu recusar, levarei meus negócios para outro lugar, disse Sebastian simplesmente. Ele se levantou, abotoando o paletó. Você tem talento, Audrey. Posso ver isso em seus esboços. Mas não contrato covardes. Ele caminhou até a porta, parando com a mão na maçaneta. 8 Puo, vista-se formalmente. E Audrey, sim, não use o bloqueador de perfume hoje à noite. Ele me dá dor de cabeça. Ele saiu antes que ela pudesse responder. Audrey ficou sozinha na sala de conferências, com as mãos trêmulas. Ela pegou o envelope. O nome Sebastian Cross estava gravado na frente. Ela conhecia os rumores. Todos conheciam os rumores. Havia apenas uma família com o sobrenome Cross que detinha tanto poder. Sebastian não era apenas um alfa. Ele era o rei alfa dos territórios ocidentais, o lobo mais perigoso do continente. E pior, enquanto ela olhava para o convite, seu telefone vibrou com um alerta de notícias da rede local de lobisomens que ela ainda monitorava secretamente. Notícia de última hora. O alfa Liam O'Connor, da matilha Blackwood, chega a Seattle para a Cúpula dos Reis. Audrey fechou os olhos. Liam estava aqui. Jessica estava aqui. E o rei alfa acabara de convocá-la para a Cova dos Leões. Ela pegou o convite. 5 anos atrás, ela se afastara em silêncio. Hoje à noite, ela teria que enfrentar o barulho. O salão de baile do Grand Fairmont Hotel era uma caverna de folhas de ouro e lustres de cristal. Cheirava a champanhe caro, pato assado e o aroma avassalador de almíscar de 500 lobos em uma sala. Era um aroma de poder bruto, mal contido por gravatas de seda e vestidos de noite. Audrey estava no topo da escadaria de mármore. Seu coração era um pássaro frenético em seu peito, mas seu rosto era uma máscara de porcelana fria. Ela gastou todas as suas economias no vestido.
Era um vestido azul meia-noite de seda sem alças que abraçava suas curvas antes de cair no chão em uma poça líquida de tecido. Estava muito longe dos trapos cinzentos que ela usava na noite em que foi rejeitada. Ela não usava joias, exceto por um simples grampo de cabelo de prata. Ela não precisava disso. A maneira como ela mantinha a cabeça erguida era decoração suficiente. Não corra, ela disse a si mesma. Você não é uma presa. Ela começou a descer, com todos olhando para ela. Começou como uma ondulação perto da escada e se espalhou para fora. Lobos eram criaturas instintivas. Eles percebiam quando algo mudava em seu ambiente. Audrey não cheirava como um membro da matilha. Ela não cheirava como uma renegada no sentido tradicional de sujeira. Ela cheirava a limpo, independente, e sob o perfume de baunilha que usava, havia um leve traço persistente de ozônio e tempestades. O cheiro do rei alfa que ficou nela desde o aperto de mão daquela manhã. Esse cheiro agia como um escudo. Os lobos recuaram quando ela chegou ao chão, arregalando os olhos. É isso? Não pode ser a garota Miller. Os sussurros ecoaram pela sala. Audrey os ignorou e caminhou em direção ao bar. Ela precisava de uma bebida antes de enfrentar a noite. Audrey. A voz a paralisou. Não era o rugido profundo do rei. Era uma voz de seus pesadelos. Ela se virou lentamente. Liam O'Connor estava a 1,5 metros de distância. Ele parecia mais velho do que há 5 anos, mais pesado. O estresse de liderar uma matilha havia gravado linhas ao redor de seus olhos, mas ele ainda era bonito, de uma forma rude e previsível. Ele segurava um copo de uísque. Seus nós dos dedos estavam brancos contra o cristal. Ao lado dele, Jessica Price, agora Jessica O'Connor, congelou. Ela estava vestindo vermelho novamente, um vestido justo e chamativo que mostrava pele demais. Sua mão foi instintivamente para o braço de Liam, suas garras se estendendo ligeiramente para agarrar o tecido do terno dele. "Olá, Liam", disse Audrey, sua voz não tremia. "Jessica." Liam olhou para ela, sua boca ligeiramente aberta. Ele a examinou de cima a baixo, bebendo sua imagem com os olhos. Ele esperava a garota de vestido cinza. Ele esperava a serva. Ele não esperava essa mulher, que parecia capaz de comprar e vender toda a sua matilha. "Você, Liam", gaguejou. "O que você está fazendo aqui?" "Esta é uma cúpula para linhagens alfa e dignitários. Fui convidada", disse Audrey suavemente. "Por quem?" Jessica estreitou os olhos. "A equipe de catering." Audrey sorriu. Foi um sorriso frio e afiado. "Na verdade, estou aqui a negócios. Sou arquiteta." "Arquiteta?" Liam riu, mas soou ofegante. Você esfregava pisos, Audrey. Você não constrói arranha-céus. Muita coisa muda em 5 anos, Liam. Para alguns de nós, pelo menos." Ela olhou significativamente para a marca da matilha em seu pulso. Parecia desbotada, um sinal de que a matilha Blackwood não estava prosperando tão bem quanto ele fingia. Liam deu um passo à frente, invadindo seu espaço. O cheiro dele, de chuva e madeira molhada, atingiu-a. Antes, isso a fazia desmaiar. Agora só cheirava a podridão úmida. "Você não deveria estar aqui." Liam baixou a voz. "É perigoso. Há lobos aqui que despedaçariam um renegado só por diversão. Eu sei me cuidar." "Você é sempre fraca", sussurrou Liam, seus olhos escurecendo. Ele estendeu os dedos, tocando seu ombro nu. "Você precisa de proteção. Se você me implorar, talvez eu possa encontrar um lugar para você nos aposentos dos empregados novamente. Pelos velhos tempos." Era um jogo de poder. Ele estava tentando colocá-la de volta na caixa, ele se lembrou. Audrey se afastou de seu toque, com repulsa subindo em sua garganta. "Não me toque." "Eu sou um alfa", Liam rosnou, seu ego ferido pela rejeição dela à sua generosidade. "Você não me diz o que fazer. Você pertence à história da minha matilha. Isso faz com que você seja minha para eu comandar." "Ela não é sua para você comandar, filhote." A voz não veio da multidão. Parecia vir das paredes, do chão, do próprio ar. Era uma ordem grave que vibrava nos dentes de todos os lobos na sala. A música parou instantaneamente. A multidão se abriu. Sebastian Cross caminhou pelo centro do salão de baile. Ele parecia um deus da guerra vestido para um funeral. Seu smoking preto era impecável, feito sob medida para se ajustar à enorme extensão de seu peito. Ele se movia com uma graça predatória que fazia Liam parecer um menino desajeitado. Sebastian parou ao lado de Audrey. Ele não olhou para ela. Ele olhou para Liam. Liam empalideceu, dando um passo vacilante para trás. Ele reconheceu o poder. Aquele era um rei, o rei Sebastian. Liam engasgou, curvando a cabeça rapidamente. Jessica fez uma reverência frenética e desajeitada. "Alpha O'Connor", disse Sebastian. Sua voz estava calma,
mas seus olhos brilhavam intensamente. Eu tinha a impressão de que a alcateia Blackwood ensinava boas maneiras aos seus membros. Parece que me enganei. Eu estava apenas cumprimentando uma velha conhecida, gaguejou Liam. Ela é uma renegada, senhor. Eu estava alertando-a sobre os perigos. Ela é minha convidada. Sebastião o interrompeu. Um suspiro percorreu a sala. Sebastião virou-se para Audrey. A dureza em seu rosto desapareceu, substituída por uma intensidade assustadora. Ele estendeu a mão. Senhorita Miller, acredito que você me deve uma dança. Audrey olhou para a mão dele. Era grande, cheia de cicatrizes e perigosa. Então ela olhou para Liam, que a encarava com uma mistura de choque e raiva ciumenta. Ela colocou a mão na de Sebastian. Acho que sim, Sr. Cross. A orquestra, sentindo a mudança na sala, começou a tocar uma valsa lenta e pesada. Sebastian conduziu Audrey para o centro do salão. Sua mão pousou na cintura dela. Parecia um ferro em brasa. O calor dele penetrou na seda do vestido dela, aquecendo a pele que estava fria há anos. Você parece apavorada, murmurou Sebastian enquanto a levava para a volta. Estou cercada por predadores de ponta, respondeu Audrey, olhando para ele. Ela teve que esticar o pescoço. Ele era enorme. E estou dançando com o mais perigoso de todos. Ótimo, disse Sebastian. O medo mantém você alerta. Por que você fez isso? Perguntou Audrey. Me salvou dele. Sebastian a girou com um movimento sem esforço. Eu não te salvei. Você estava lidando com ele muito bem. Eu apenas acelerei a partida dele. Ele a puxou um pouco mais para perto. Era ele, não era? Aquele que te rejeitou. Audrey enrijeceu. Como você sabia? Eu vi como ele olhou para você. Como uma criança que jogou fora um brinquedo e agora quer de volta porque outra pessoa está brincando com ele. Os olhos de Sebastian brilharam em dourado. Ele é um tolo. Audrey sentiu um rubor subir as bochechas. Ele queria uma aluna com status. Eu era uma ninguém. E agora sou uma arquiteta que só quer sobreviver à noite. Você é mais do que isso, Audrey. Sebastian sussurrou. Ele inclinou os lábios, roçando sua orelha. Meu lobo tem andado de um lado para o outro na minha mente desde que você entrou no meu escritório esta manhã. Você sabe por quê? Audrey prendeu a respiração. Não, porque você não cheira a rejeição, disse ele, sua voz baixando para um grunhido que lhe causou arrepios na espinha. Você cheira a potencial. A música terminou. Sebastian não a soltou imediatamente. Ele a segurou por um segundo a mais do que o adequado, seu polegar roçando a pele sensível da cintura dela. Vá tomar uma bebida, disse ele suavemente, dando um passo para trás. Tenho que falar com os anciãos do conselho, mas não saia do salão de baile. Fique onde eu possa vê-la. Era uma ordem, mas parecia um pedido. Audrey assentiu e se dirigiu para as portas da varanda. Ela precisava de ar fresco. A intensidade do olhar de Sebastian era avassaladora. Sua própria loba estava arranhando a superfície, choramingando, querendo voltar para ele. Ela saiu para o terraço. A chuva de Seattle havia parado, deixando as luzes da cidade brilhando abaixo. Ela agarrou o corrimão de pedra, respirando fundo. O que está acontecendo? Pensou. O Rei Alpha. É impossível. Você acha que é especial agora, não é? A voz veio das sombras do terraço. Audrey se virou. Liam saiu de trás de um grande vaso de samambaia. Ele estava bêbado. Sua gravata estava solta, seus olhos vermelhos e selvagens. Ele não era mais o Alpha composto. Ele era um ex-namorado ciumento com poder demais. Liam, volte para dentro, disse Audrey, recuando contra a grade. Ele está brincando com você, Liam zombou, cambaleando em direção a ela. O rei não se acasala com mercadorias danificadas. Ele está usando você para me humilhar. É só isso. Nem tudo gira em torno de você, Liam. Audrey retrucou. Deixe-me em paz. Você é minha companheira, Liam rugiu de repente, o som rachando o ar. Eu te rejeitei, sim, mas nunca rompi totalmente o vínculo. Ainda posso senti-la. Posso sentir você respondendo a ele. Ele se lançou. Audrey tentou se esquivar, mas ele era rápido. Ele agarrou seu braço, seus dedos cravando-se com força suficiente para deixar marcas. Ele a puxou em sua direção, seu rosto a centímetros do dela. Ele cheirava a uísque e desespero. Você não pode ser feliz, sussurrou Liam. Você não pode trocar de mim. Solte-a. A voz não veio da porta. Veio da varanda acima. Antes que Liam pudesse sequer olhar para cima, uma forma escura caiu da borda do segundo andar. Aterrou com um baque pesado entre eles, rachando os ladrilhos de pedra do terraço. Sebastian levantou-se de um agachamento. Já não vestia o casaco do smoking. Sua camisa estava desabotoada na parte superior, revelando os músculos grossos de seu pescoço.
E seus olhos não eram mais humanos. Eles brilhavam como ouro maciço. Seus caninos estavam alongados, suas mãos estavam curvadas em garras. Sebastian, Audrey sussurrou. Liam soltou Audrey instantaneamente, recuando com as mãos para cima. Vossa Majestade, ela me provocou. Eu só estava... Sebastian não falou. Ele não se posicionou. Ele se moveu com uma velocidade que os olhos não conseguiam acompanhar. Em um segundo, ele estava a 3 metros de distância. No segundo seguinte, sua mão estava em volta do pescoço de Liam, levantando o alfa da matilha Blackwood do chão. Liam se debatia, chutando impotente no ar. Eu te avisei, disse Sebastian, sua voz um grunhido demoníaco distorcido. Ela é minha. As portas de vidro do salão de baile se abriram. Dezenas de lobos saíram, atraídos pelo cheiro de agressão. Eles congelaram quando viram a cena. O rei alfa segurando um alfa visitante pelo pescoço sobre a beira de uma varanda de 40 andares. Sebastian, pare! Audrey gritou. Ela não se importava com Liam, mas ela sabia o que isso significava. Se ele matasse um alfa a sangue frio em uma cúpula de paz, seria guerra. Não o mate. Sebastian virou a cabeça lentamente para olhar para ela. O ouro em seus olhos girava caoticamente. Ele estava no limite. O homem havia desaparecido. A fera estava no comando. Ele tocou você. Sebastian rosnou. Ele machucou você. Ele não é nada. Audrey deu um passo à frente, alcançando a mão livre de Sebastian. Ele não é nada para mim. Não o transforme em algo destruindo seu reino por ele. Sebastian olhou para o apavorado Liam, depois voltou a olhar para o rosto suplicante de Audrey. O dourado em seus olhos cintilou, desaparecendo ligeiramente de volta para a aba. Ele jogou Liam para trás. Liam bateu contra a parede de pedra, desabando em um monte, ofegante, segurando a garganta machucada. Sebastian ajeitou a camisa, embora seu peito estivesse arfando. Ele olhou para a multidão de espectadores atônitos. Tirem-no da minha cidade, ordenou Sebastian, apontando para Liam. Se ele ainda estiver em Seattle ao amanhecer, eu o caçarei e não serei tão misericordioso. 2 guardas correram para a frente e arrastaram Liam, que chorava, para longe. Jessica não estava em lugar nenhum. Sebastian virou-se para Audrey. A adrenalina ainda fluía dele em ondas. Ele parecia assustador. Ele parecia magnífico. Ele estendeu o polegar gentilmente, traçando as marcas vermelhas que os dedos de Liam haviam deixado em seu braço. Um gemido baixo e triste escapou de sua garganta. Eu perdi o controle. Ele sussurrou, parecendo horrorizado. Eu nunca perco o controle. Audrey olhou para ele, seu coração batendo forte, não de medo, mas de uma súbita e inegável compreensão. Por quê? Ela perguntou suavemente. Sebastian fechou os olhos, encostando a testa na dela. Por quê? Ele sussurrou. Esperei 1000 anos pela minha companheira e vou destruir o mundo antes de deixar alguém tocá-la novamente. A matilha ficou em silêncio. A declaração havia sido feita. Audrey Miller, a órfã rejeitada, era a verdadeira companheira do rei Alpha, e a guerra pelo seu coração havia apenas começado. O silêncio na limusine blindada era ensurdecedor. A chuva batia contra o vidro à prova de balas, enquanto a comitiva de SUVs pretos rasgava as ruas de Seattle, rumo ao Space Needle, onde a cobertura de Sebastian ocupava os 3 andares superiores. Audrey sentou-se no assento de couro macio, com as mãos trêmulas no colo. Sebastian sentou-se à sua frente, sem tocá-la, mas seus olhos âmbar estavam fixos em seu rosto com uma intensidade que queimava. Você está com raiva, disse Sebastian. Sua voz era áspera, o tom grave de seu lobo ainda pairando em sua garganta. Não estou com raiva, Audrey sussurrou, olhando pela janela para as luzes borradas da cidade. Estou sobrecarregada. 1 hora atrás, eu era uma arquiteta com um prazo a cumprir. Agora, de acordo com o Twitter e os sites de fofocas sobre lobisomens, sou a Cinderela de Seattle e a futura rainha dos territórios ocidentais. A mídia não importa. Importa para mim, Sebastian. Passei 5 anos construindo uma vida em que ninguém olhava para mim. Eu gostava de ser invisível. Você simplesmente colocou um holofote em mim que pode ser visto do espaço. Sebastian se inclinou para a frente, com os cotovelos apoiados nos joelhos. Eu não podia deixar ele tocar em você. No momento em que as mãos dele tocaram em você, nada mais existia. É o instinto do vínculo. Com certeza você sentiu isso. Audrey se virou para ele. Eu senti, ela admitiu suavemente. Mas sentir e agir de acordo com isso são coisas diferentes. Você é um rei. Eu sou uma fêmea rejeitada de uma matilha menor. O conselho vai te devorar vivo por isso. Deixe-os tentar. Sebastian rosnou. O carro parou.
Eles foram conduzidos a um elevador privado que subiu a uma velocidade vertiginosa. Quando as portas se abriram, eles não estavam em uma casa. Estavam em uma fortaleza de vidro e aço. A cobertura era magnífica, com vista para todo o Puget Sound, mas parecia fria, solitária. Sente-se, Sebastian ordenou gentilmente, guiando-a até um enorme sofá de veludo. Ele foi até um bar, serviu um copo d'água e voltou. Ajoelhou-se na frente dela, o rei Alfa, de joelhos. Ele pegou o braço dela, aquele que Liam havia agarrado. 5 hematomas distintos já estavam aparecendo em sua pele pálida. Sebastian cerrou os dentes. Um grunhido baixo vibrou em seu peito. Eu deveria tê-lo matado. Se você o tivesse matado, teria iniciado uma guerra civil, disse Audrey, estremecendo quando ele mergulhou um pano em água fria e limpou seu braço. Liam tem aliados, fracos, mas barulhentos. Você fala de política como um lunar. Sebastian notou seus olhos suavizando. Eu cresci na casa do Alfa. Lembre-se, eu não estava apenas esfregando o chão. Eu estava ouvindo. Eu sei como o poder é frágil. Sebastian fez uma pausa. Ele pegou a mão dela, pressionando os lábios contra os nós dos dedos dela. A faísca de eletricidade foi mais suave desta vez. Um zumbido calmante que parecia lhe afastar a dor. Você não é frágil, Audrey. Você é a pessoa mais forte que já conheci. Você foi embora. A maioria dos lobos morre de coração partido quando rejeitada. Você construiu um arranha-céu. Pela primeira vez naquela noite, Audrey sentiu lágrimas brotarem em seus olhos. Eu não queria morrer. E agora? Perguntou Sebastian olhando para ela. O que você quer agora? Quero terminar meu projeto, disse ela teimosamente. Quero ser Audrey Miller, a arquiteta, não Audrey Miller, a companheira do rei. Sebastian sorriu. Era um sorriso genuíno e deslumbrante que transformava seu rosto assustador em algo bonito. Então você será as duas coisas. O elevador tocou. O sorriso de Sebastian desapareceu instantaneamente. Ele se levantou, colocando-se entre Audrey e as portas. 3 homens entraram. Eles eram idosos, vestidos com ternos cinza antiquados, carregando bengalas que mais pareciam armas. Eles eram o Alto Conselho, o órgão governamental que mantinha o rei Alfa sob controle. Sebastian, o ancião líder. Um homem chamado Voss, com pele parecida com pergaminho e olhos como pedra, gritou. Vimos as notícias. Uma declaração pública em uma cúpula de paz. Você perdeu a cabeça? Encontrei minha companheira, Voss, disse Sebastian friamente. Eu esperaria parabéns. Voss olhou além de Sebastian, seu sorriso sarcástico pousando em Audrey. Essa é a garota de Blackwood, a rejeitada. O nome dela é Audrey, advertiu Sebastian, sua voz baixando uma oitava. Ela é mercadoria danificada, gritou Voss, batendo sua bengala no chão de mármore. Uma loba rejeitada por seu verdadeiro companheiro é instável. O vínculo foi rompido. Ela não pode deter o poder de uma rainha. Ela vai enfraquecer você. A matilha não respeitará uma aluna que foi rejeitada por um alfa menor. Audrey se levantou. Suas pernas tremiam, mas ela as forçou a suportar seu peso. Você fala sobre mim como se eu não estivesse na sala, disse Audrey claramente. Voss olhou para ela com desdém. Silêncio, garota. Esta é uma conversa para lobos de posição. Eu tenho posição. Sebastian rugiu, fazendo a sala tremer. E eu digo que ela fala. Audrey saiu de trás de Sebastian. Ela caminhou até ficar cara a cara com Voss. Ela era 30 centímetros mais baixa que ele, mas não recuou. Você acha que sou fraca porque fui rejeitada, disse Audrey. Mas Liam O'Connor me rejeitou porque queria um troféu, não uma parceira. Ele queria alguém que fosse bonita e ficasse em silêncio. Eu não sou nenhuma dessas coisas. Palavras são vento. Voss cuspiu. Se você quer ficar ao lado do rei, deve provar que é digna da coroa. A lei dos antigos exige um julgamento. Não. Sebastian interrompeu imediatamente. Os julgamentos são bárbaros. Não são usados há um século. Eu proíbo. Se você proibir, Voss sorriu levemente. Então metade das matilhas do território haverá como ilegítima. Elas desafiarão seu governo. Haverá revoltas constantes. É isso que você quer para ela? Uma vida olhando por cima do ombro? Sebastian ficou em silêncio. Ele sabia que Voss estava certo. Os lobos respeitavam a força acima de tudo. Audrey olhou para o rosto dolorido de Sebastian. Ela percebeu então que ele não poderia lutar essa batalha por ela. Se ela quisesse ficar com ele, e ela percebeu com um sobressalto que queria, ela teria que conquistar isso. Qual é a prova? Perguntou Audrey. A prova da caçada? Voss fixou os olhos brilhando maliciosamente. 3 dias sozinha na floresta de Ironwood. Sem armas.
Você deve sobreviver enquanto é caçada pelos executores do conselho. Se chegar ao Pico Norte, você é digna. Ela é humana em seus hábitos, argumentou Sebastian. Ela não se transforma há 5 anos, então ela morrerá, disse Voss simplesmente, e o problema se resolve sozinho. Audrey respirou fundo. Ela pensou no rosto sorridente de Liam. Pensou na piedade de Jessica. Pensou nos 5 anos que passou escondida na chuva. Eu aceito, disse Audrey. Audrey, não. Sebastian agarrou seu braço. Você não sabe o que está dizendo. Ela olhou para ele, seus olhos castanhos ferozes. Cansei de fugir, Sebastian. Se eu for sua, serei sua de forma inegável. Marque a data. Voss sorriu como um tubarão sentindo o cheiro de sangue. Daqui a 3 dias. Prepare-se, pequena arquiteta. A floresta está com fome. Os 2 dias seguintes foram uma confusão de preparativos. Sebastian estava frenético, tentando ensinar a ela 5 anos de treinamento de combate em 48 horas. Ele tentou dar a ela facas, spray de pimenta, qualquer coisa. Mas as regras do conselho eram rígidas, nada feito pelo homem. Mas Audrey não estava focada em lutar. Ela estava focada no terreno. Ela era arquiteta. Ela entendia de paisagens, estruturas e alavancagem. Ela passava as noites estudando mapas topográficos da floresta Ironwood, memorizando cada ravina, cada caverna, cada rio. Se ela não pudesse vencê-los na luta, ela os venceria na inteligência. Na tarde anterior ao julgamento, Audrey insistiu em ir ao canteiro de obras da propriedade de Sebastian. Isso me acalma, disse ela à equipe de 4 guarda-costas que Sebastian havia designado para ela. Preciso ver a fundação. O local ficava a 64,4 quilômetros da cidade, no sopé das montanhas. Era uma estrutura esquelética de concreto e vergalhões, parcialmente enterrada na terra. Audrey caminhou pela lama com suas botas, verificando as paredes de sustentação. Miller. Audrey se virou. Perto da borda da cerca viva, tremendo em um casaco fino, estava Jessica. Os guarda-costas imediatamente se adiantaram, com as mãos nas armas em seus coldres. Esperem! Audrey sinalizou para que esperassem. Ela se aproximou. Jessica estava com uma aparência terrível. Seu cabelo perfeito estava emaranhado. Sua maquiagem estava borrada. Ela tinha um hematoma na bochecha que tentara cobrir com base. O que você quer, Jessica? Me ajude. Jessica soluçou baixinho. Por favor, ele enlouqueceu. Liam. Depois da festa, ele enlouqueceu. Ele me culpa. Diz que eu o fiz parecer fraco. Ele está bebendo. Ele me bate. Jessica tocou a bochecha. Quero deixá-lo, mas ele tem meu passaporte. Ele tem meu dinheiro. Audrey sentiu uma pontada de simpatia, apesar de tudo. Ela sabia do que Liam era capaz. Vá à polícia, Jessica, ou ao conselho. Eles não vão ouvir. Sou apenas uma fêmea beta. Jessica enfiou a mão no bolso e tirou um pequeno pendrive. Mas eu tenho isto. É o livro razão dele. Ele tem desviado o dinheiro dos fundos da matilha e tem se comunicado com os renegados do sul que conspiram contra o rei. Audrey congelou. Traição. Se eu lhe der isto, sussurrou Jessica, você pode dar para o Sebastian. Isso destruirá o Liam. E em troca, só me dê uma passagem de avião para a Europa. Por favor, Audrey. Você sabe como é ser presa por ele. Era o único gancho que Jessica sabia que funcionaria. Trauma compartilhado. Dê para os guardas, disse Audrey com cautela. Não posso, Jessica olhou nervosamente para a floresta. Ele tem vigias. Se eles me virem entregando para um guarda, eles saberão. Tem que ser você. Venha até a árvore. Entrega rápida, por favor. Audrey olhou para os guardas. Eles estavam examinando o perímetro, mas o local estava barulhento com as máquinas. Fique aqui, disse Audrey ao chefe dos guardas. Vou só até 3 metros. Senhora, disse o rei. Eu a vejo. Ela está desarmada e ferida. Vou demorar 10 segundos. Audrey caminhou em direção à árvore. A lama chiava sob suas botas. Jessica estendeu o pendrive com a mão trêmula. Obrigada, chorou Jessica. Obrigada. Audrey estendeu a mão para pegar o pendrive. Quando seus dedos tocaram o plástico, a expressão de Jessica mudou. O medo desapareceu, substituído por um sorriso frio e duro. Ela agarrou o pulso de Audrey com uma força surpreendente. Sinto muito, Audrey, sussurrou Jessica, mas ele prometeu que me mataria se eu não a trouxesse. Antes que Audrey pudesse gritar, um pano embebido em um produto químico foi pressionado sobre sua boca por trás. Audrey se debatia, com os olhos arregalados. Liam O'Connor saiu de trás de um carvalho grosso segurando o pano com força. Ele parecia maníaco, com os olhos vermelhos e sangrentos. Você realmente achou que eu deixaria você ir para o rei? Liam sussurrou em seu ouvido enquanto o mundo começava a girar. Você é minha companheira,
e eu vou consertar o erro que cometi há 5 anos. Audrey tentou arranhar seu rosto, mas seus membros pareciam pesados como chumbo. O cheiro dos produtos químicos queimava seu nariz. Os guardas gritavam à distância. Tiros ecoaram, silenciados pelo barulho dos equipamentos de construção. Durma agora, querida, sussurrou Liam. Quando você acordar, estaremos longe, e quando o rei te encontrar, eu terei marcado você tão profundamente que o cheiro dele nunca mais cobrirá o meu. A visão de Audrey escureceu. A última coisa que ela viu foi Jessica parada na lama, chorando silenciosamente enquanto observava eles arrastarem Audrey para a escuridão da floresta. Sebastian estava parado perto da janela, com um copo de uísque na mão. Ele sentiu uma dor aguda repentina no peito, como se um fio se rompesse. Ele deixou o copo cair. Ele se estilhaçou no chão. Audrey, ele ofegou. Ele não precisava de um telefonema. Ele não precisava de um relatório. O vínculo gritava isso. Ela se fora. E a raiva que o invadia não era humana. Voz! Rugiu Sebastian, virando-se para a sala vazia. Chame os executores! Chame todos! Ele correu para a varanda e saltou por cima da grade, transformando-se no ar. Um enorme lobo preto, maior que um urso, pousou na rua abaixo, rachando o pavimento. Ele jogou a cabeça para trás e soltou um uivo que quebrou janelas em 3 quarteirões. O rei estava chegando e, desta vez, ele não deixaria sobreviventes. A consciência voltou a Audrey em ondas de dor e frio. O cheiro de terra úmida e madeira podre encheu seu nariz. Ela abriu as pálpebras pesadas e se viu em uma cabana mal iluminada. Era rústica, velha e cheirava a fogueiras abandonadas há muito tempo. Ela tentou se mover, mas suas mãos estavam amarradas atrás das costas com uma corda grossa presa com um pesado fogão de ferro. Você acordou. Liam estava sentado em uma cadeira de madeira do outro lado da sala, afiando uma faca de caça. O som rítmico do SH era o único ruído na cabana. Ele havia trocado seu terno por um equipamento tático. Ele parecia o caçador que afirmava ser, mas seus olhos o traíam. Eles estavam frenéticos, olhando rapidamente ao redor da sala, incapazes de focar. Onde estamos, Liam? Perguntou Audrey com a voz rouca. Ela testou as cordas. Elas estavam apertadas, mas a perna do fogão a qual ela estava amarrada estava enferrujada. A cabana de caça do meu avô, disse Liam, admirando a lâmina. No meio das cachoeiras do norte, sem sinal de celular, sem rastros de cheiro. O rio leva tudo embora. Ele se levantou e caminhou em direção a ela. Temos tempo aqui, Audrey. Tempo para lembrar porque éramos bons juntos. Nunca fomos bons juntos, disse Audrey calmamente. Eu era sua serva. Você era meu mestre. Isso não é amor, Liam. Isso é posse. E o que é o rei? Liam cuspiu, ajoelhando-se na frente dela. Você acha que ele te ama? Ele ama a novidade que você representa. Ele ama que você me desafiou. Quando ele te quebrar, ele vai te descartar. Ele não quer me quebrar. Audrey olhou nos olhos dele. Ele quer construir comigo. Isso é algo que você nunca entendeu sobre o poder. Não se trata de esmagar as pessoas. Trata-se de elevá-las. Liam rosnou um som baixo e gutural. Ele estendeu a mão e agarrou seu queixo, forçando-a a olhá-lo. Vou marcar você, Audrey, esta noite, e quando eu fizer isso, o vínculo com ele se quebrará. Você será minha novamente e iremos para o sul, para o México. Começaremos uma nova matilha. Ele se inclinou, alongando os dentes, mirando a glândula de acasalamento em seu pescoço. Audrey não gritou. Ela não fechou os olhos. Olhou para além dele, para as tábuas do chão sob os pés dele. Ela era arquiteta. Conhecia estruturas. Sabia que numa cabana tão antiga construída numa planície aluvial, a madeira apodrecia de baixo para cima. Tinha visto a forma como o chão se curvava quando ele andava. Liam, disse ela suavemente. Ele parou com a respiração quente no pescoço dela. O quê? Você está em cima da podridão seca. Antes que ele pudesse processar as palavras, Audrey bateu com os calcanhares com toda a sua força. Não no chão, mas contra a perna enferrujada do fogão ao qual estava amarrada. O impacto foi a gota d'água para as vigas comprometidas sob o pesado fogão de ferro. Com um estrondo ensurdecedor, a madeira cedeu. O chão desabou. O pesado fogão de ferro caiu através da madeira podre, arrastando Audrey com ele para o espaço abaixo. Liam, parado na beira da fratura, perdeu o equilíbrio e caiu para trás, batendo a cabeça com força contra a lareira de pedra. Audrey bateu com força na terra do espaço sob o piso. O vento as derrubou. Poeira e detritos choviam, mas o fogão havia quebrado as vigas velhas do piso e o impacto havia soltado a perna enferrujada. Ela puxou as mãos violentamente.
A corda resistiu, mas a perna do fogão se partiu. Ela estava livre da âncora. Ela se esgueirou pelo buraco no chão, tossindo na poeira. Ela saiu do espaço e entrou na cabana. Liam estava no chão, gemendo, com sangue escorrendo de um corte na testa. Ele estava tentando se levantar, seu lobo assumindo o controle para curar a ferida. Mas ele estava atordoado. Audrey não correu para a porta. Ela viu a faca de caça dele no chão. Ela a pegou. Ela correu para a porta, cortando as cordas em seus pulsos com a lâmina, até que elas se desgastassem e se rompessem. Ela saiu correndo para a noite. Ela estava no meio de uma floresta densa. A lua estava cheia, projetando longas sombras esqueléticas através dos pinheiros. Ela correu. Ela não sabia para onde estava indo. Ela apenas seguiu o som do rio. A água lava o cheiro. Audrey, o rugido de Liam sacudiu as árvores atrás dela. Ele estava lá acordado e se transformando. Ela se esforçou ainda mais. Galhos chicoteavam seu rosto, rasgando suas roupas. Ela podia ouvir o barulho pesado das patas batendo no chão atrás dela. Ele estava se aproximando. Um lobo pode ultrapassar um humano em segundos. Ela chegou a uma clareira perto da margem do rio. Era um beco sem saída. Um penhasco íngreme caía-lhe até as águas turbulentas abaixo. Ela girou a faca em sua mão. Um enorme lobo cinza irrompeu através dos arbustos. Era Liam. Ele rosnava com espuma escorrendo de suas mandíbulas. Seus olhos eram pura loucura. Ele se agachou, pronto para atacar. Audrey levantou a faca. Venha então, ela gritou, sua voz ecoando nas paredes do canyon. Vamos acabar com isso. O lobo cinza se lançou, mas nunca a alcançou. Uma sombra mais escura que a noite, mais rápida que um raio, bateu no lobo cinza pelo lado. Foi uma colisão de titãs. O impacto soou como um acidente de carro. Um lobo preto gigantesco, facilmente 2 vezes maior que Liam, ficou em pé sobre ele. Seu pelo era como a meia-noite. Seus olhos brilhavam como ouro derretido. Sebastian. O lobo de Liam gritou, tentando se levantar, mas Sebastian estava sobre ele instantaneamente. Não foi uma luta, foi uma execução. Sebastian prendeu suas mandíbulas no ombro de Liam e o sacudiu como uma boneca de pano, jogando-o pela clareira. Liam bateu em uma árvore com um estrondo repugnante e caiu no chão, forçado a voltar à sua forma humana pelo trauma. Sebastian não o matou. Ele virou sua enorme cabeça para Audrey. Ele bufou, aproximando-se, verificando se ela estava ferida. Ele cutucou a mão dela com seu nariz molhado, choramingando baixinho. Audrey largou a faca e enterrou as mãos em seu pelo espesso. Estou bem, ela soluçou. Estou bem. De repente, holofotes os cegaram. O barulho de helicópteros encheu o ar. Dezenas de agentes do conselho desceram da escuridão com armas em punho. Voss, o ancião, saiu da fileira de árvores, seguido pelo resto do conselho. Eles olharam para a cena. O rei Alfa em sua forma de lobo, o traidor Liam quebrado no chão, e Audrey entre eles, coberta de ferimentos e sangue, segurando uma faca. Sebastian se transformou. O som dos ossos se reorganizando era áspero, mas segundos depois ele estava ali em sua forma humana, nu, mas sem vergonha, irradiando poder. Ele puxou Audrey contra seu peito, protegendo-a do olhar do conselho. A caçada acabou! Sebastian rosnou, sua voz vibrando com autoridade. Voss olhou para Liam, depois para Audrey. Ele viu a determinação feroz nos olhos dela. Ele viu que ela não tinha apenas sobrevivido. Ela havia atraído seu captor para uma armadilha e se mantido firme. Ela perdeu o início do julgamento, disse Voss, embora sua voz não tivesse a habitual aspereza. Este foi o julgamento, rugiu Sebastian. Ela foi levada por um alfa renegado. Ela escapou de seu forte. Ela o atraiu para um local aberto. Ela sobreviveu. Não é essa a definição de força lunar sob fogo cruzado? Voss olhou para os outros anciãos. Eles acenaram lentamente com a cabeça. A lei era sobre sobrevivência. Audrey havia passado por um teste muito mais perigoso do que seus jogos artificiais. Concordado. Voss inclinou ligeiramente a cabeça. O conselho reconhece Audrey Miller como a verdadeira companheira do rei. E ele olhou para Liam, que estava sendo algemado pelos executores. Nós lidaremos com o traidor. Espere, disse Audrey, afastando-se do peito de Sebastian. Ela caminhou até onde Liam estava deitado. Ele olhou para ela. Com um olho inchado e fechado, sua arrogância finalmente desaparecida, substituída pelo medo. Você disse que eu era fraca, disse Audrey baixinho. Você disse que eu não era nada sem a matilha. Liam tossiu, sangue espirrando em seu queixo. Audrey, eu sou o arquiteto da minha própria vida, Liam, e você é apenas um projeto de demolição que ficou sem financiamento. Ela se virou para os guardas. Levem-no embora.
Não quero vê-lo nunca mais. Ela se virou de volta para Sebastian. Ele estava sorrindo. Era um sorriso de puro orgulho, sem adulteração. O sol da manhã batia nas paredes de vidro da nova propriedade real, projetando arco-íris no chão de concreto polido. A casa era uma obra-prima da arquitetura moderna, forte e defensável, mas cheia de luz. Era a casa que Audrey havia projetado. Audrey estava na varanda, tomando seu café, olhando para o território. Ela usava um roupão de seda, e em seu dedo havia um anel feito de diamante preto e ouro. Você está pensando alto demais. Uma voz ressoou atrás dela. Sebastian envolveu seus braços em torno de sua cintura, apoiando o queixo em seu ombro. Ele beijou o local em seu pescoço onde agora ficava sua marca, uma mordida reivindicadora que havia cicatrizado em uma cicatriz prateada, pulsando com seu vínculo. Eu estava pensando em Jessica, Audrey admitiu. Ela está na Europa, disse Sebastian, trabalhando em uma padaria em León. Segura, longe da política da matilha. Você mostrou a ela a misericórdia que ela não merecia. Ela também foi uma vítima, disse Audrey. À sua maneira, Sebastian a fez se virar. Você mudou tudo, sabia? O conselho está reescrevendo as leis sobre rejeição por sua causa. As matilhas estão ouvindo os membros de menor hierarquia. Você não apenas construiu uma casa, minha rainha. Você reconstruiu o reino. Audrey sorriu, traçando a linha do queixo dele. Eu só queria ser ouvida. Eles ouvem você agora, sussurrou Sebastian, inclinando-se para beijá-la. O mundo inteiro te ouve. Abaixo deles, no pátio, a matilha começou a se reunir para a corrida matinal. Quando viram Audrey e Sebastian na varanda, eles não aplaudiram, não gritaram. Eles se curvaram, silenciosos, reverentes e leais. O silêncio que antes partia seu coração agora era o som de sua vitória. Audrey Miller, a garota que foi embora, finalmente voltou para casa. E essa é a história de Audrey e Sebastian. Ela prova que, às vezes, o caminho mais difícil que você pode trilhar é o caminho que o afasta das pessoas que não o valorizam. Audrey não encontrou apenas um homem melhor. Ela encontrou a si mesma. Liam aprendeu da maneira mais difícil que você não pode exigir respeito. Você tem que conquistá-lo. E ele perdeu o tesouro mais valioso de todos por causa de seu ego. O que você acha? Audrey mostrou misericórdia demais por Jessica, e você teria perdoado Liam se estivesse no lugar dela? Deixe-me saber nos comentários abaixo. Eu leio todos eles. Se esta história tocou seu coração, por favor, clique no botão curtir. Isso realmente ajuda o canal a crescer. Não se esqueça de compartilhar isso com um amigo que adora um bom romance com uma reviravolta. E inscreva-se com o sino de notificação ativado para nunca perder a próxima parte da nossa série Alpha. Até a próxima. Continue uivando.